lá. Que massa. Primeiro de tudo, super, super, super obrigada por você aceitar esse convite, essa gentileza sua de compartilhar conhecimento, que já é o normal seu, que eu já te conheço, a gente vem aí numa estrada de, né, se Sim, cruzando aí há mais tempo, né, até na pós-graduação, que a gente dá aula mesmo após, sim. né, algumas É, coisas eu de evento o também lá na convite também, Unijorge, Mika, porque então, sim. essa programação de vocês dessa semana, nem sei se é só essa semana, mas essa semana que eu vi, né? E é super, super bacana ter todo dia um assunto diferente. E é uma É. iniciativa muito legal, né? E eu fico muito feliz de poder estar aqui também. Que bom, obrigada, obrigada mesmo. Não, a gente vai continuar. Semana que vem já tem uma programação nova, vamos É isso continuar que eu aí até imaginei, que o negócio que você se animou e o negócio ia muito rolar legal. bastante. É, porque é legal, né? A gente troca e é muito gostoso e realmente está sendo uma época muito difícil, né? Principalmente para a gente da nossa área de projeto, está sendo uma época de insegurança, de muita coisa. Então, eu É, acho que, já que a gente tem tempo, porque normalmente o dia da gente é tão corrido, né? Não dá para almoçar, não dá para jantar, não dá para fazer nada. Então, agora, exatamente. né? Agora Agora a tem gente pelo tempo, menos pode conversar pelo menos, que é bom. Ó, falar a verdade, a parte quem dá aula não tá com tempo não, viu? Porque o negócio tá puxado, porque tem que se É, adaptar, então é uma para loucura, mas graduação, né? É que eu não faço graduação, para só pós. Aí graduação é tranquilo, né? só pode. É mais tranquilo, é verdade, mas a graduação tá puxada mesmo, né? Mas também já tem o tempo que a gente não fica em trânsito, então já é um lucro, né? Que é Mas vamos bastante lá, tempo que você economiza. é bastante, Mas vamos falar do que a gente quer falar. Sim. Primeira coisa, paisagismo ou jardinagem? Eis a questão e eis a Eita, pergunta. é Eita, o zorra, comecei lá assunto. no... É o assunto terrível. Porque é interessante, porque tem uma, vamos dizer, uma discrepância entre o que poderia ser e como o mercado costuma tratar esses assuntos, né? Então a Uhum, impressão uhum, que eu tenho é que no mundo real, no mercado profissional e tudo, são quase que termos equivalentes. uhum, Com impressão minha, né, isso não é científico, isso é uma impressão pessoal, de como se o uhum. paisagismo fosse uma jardinagem de luxo, assim, mais qualificada ou realizada por alguém mais capacitado, né? Como se fosse uma categoria acima de um serviço análogo, né? Sim, sim, sim. E não necessariamente, né? Então, assim, se a gente olhar com um pouco Concordo. mais de atenção, né? E independente de como é que o mercado se posiciona, mas o que me preocupa e o que eu procuro dizer nas aulas é que paisagismo é mais do que Do que te isso, pede. né? Uhum. Do que me pedem, inclusive. O problema é que essa confusão gera vamos dizer, uma demanda empobrecida, inclusive, para o trabalho. É Porque verdade. a Concordo. pessoa te pede e espera que você faça especificação de plantas, De né? planta, exatamente. Que Então, o aí seria paisagista, jardinagem, não é? Aí seria a por parte de jardinagem, que é aí, com espécies, né? Com espécies. é isso. Então, O assim, no paisagismo, paisagismo ele... quase sempre há jardinagem, né? Mas ele não necessariamente é jardinagem. Então, Uhum, as pessoas têm uma demanda. O paisagista é o cara que conhece as plantinhas, né? É o cara uhum, que vai enfeitar, né, o entorno da edificação, ou enfim, uhum, um espaço uhum, maior, com as plantas. E isso é um pedaço da história, né? Aí o que eu costumo uhum, dizer, especialmente provocando os meninos da arquitetura, eu digo, ó, eu vejo o paisagismo como dois grandes assuntos, né? Um é uhum, paisagem, projeto, intervenção na paisagem, qualquer movimento que você faça em relação à paisagem, consciente, planejado, é paisagismo, né? E o projeto do espaço não edificado, né? Então, a arquitetura normalmente projeta a edificação e os espaços internos da edificação, mas há espaços habitáveis, humanos, com uso, com função, com emoção, com interesse, que são externos à edificação. E eles uhum, normalmente são atribuição do paisagista, né? E aí o que eu digo uhum, para os meninos, é sempre o começo da aula, é sempre começa assim, de ó, quando você está fazendo um projeto de arquitetura e implanta ele, né, no mundo real, ele é uma modificação da paisagem. Quer você uhum. queira, quer você não queira. A existência de uma nova edificação é modificadora da paisagem. Então, Sim. a arquitetura já é paisagismo, né? E É já verdade. é um pedaço Começa da por aí. paisagem, né? É um pedaço da paisagem. E quando você implanta a edificação no terreno,
e você está definindo e organizando as áreas edificadas, você necessariamente, porque não há outra maneira de fazer, você acabou de definir e organizar as áreas não edificadas. Isso também é paisagismo, né? Então, na verdade, eu não acho que o paisagismo é um complemento, vamos dizer, ornamental da arquitetura, mas que a própria ação projetual arquitetônica é paisagística. Também paisagística. E aí que vem a importância do paisagismo nas escolas de arquitetura e tudo isso. Quer dizer, não é só como um projeto complementar, mas é sobre o entendimento do volume edificado no espaço e as relações que ele provoca no entorno, né? Então, paisagismo fala sobre pessoas, e sobre percepção de espaço. E esses espaços paisagísticos podem ser construídos com plantas, ou não. Mas frequentemente são, porque tem uma série de vantagens no uso das plantas, né? E a jardinagem é o cultivo ornamental de plantas com interesse estético. Né? Então, assim, há jardinagem no paisagismo quase sempre. Mas o paisagismo, ele trata de outro assunto, que não é o tema da jardinagem. O tema da jardinagem é como é que você escolhe, como é que você planta, como é que você cultiva, como é que você cuida, como é que você faz para a sua roseira da flor. Né? E como é que você combina uma planta com a outra para fazer um canteiro, vamos dizer, harmônico, esteticamente, né? Tudo isso está dentro da história do paisagismo, mas não é o centro, sabe? Não é o centro. Entendi, perfeitamente. Resumindo, nosso tema hoje é jardinagem e não paisagismo, porque a gente vai falar de espécies, na prática a gente está falando de jardinagem. Né? Quase e aí tem até quase e que não é, e que não é pouco, e não é desimportante, assim, eu fico preocupado em dizer que isso como se isso fosse uma coisa menos qualificada ou menos importante. Não, é muito importante. Não, né? Precisa. Precisa. E precisa saber e tudo. Só entender que a gente tem um outro espectro de ação dentro do mundo do paisagismo que é muito, muito transformador, muito enriquecedor. Né? Exatamente. Por isso que eu sempre faço esse drama inicial, assim. E aí tem alguém comentando aqui também que é um momento que isso é significativo na vida da gente, e é mesmo. Por isso que a gente trouxe esse tema dessas espécies dentro de casa, né? Deixa eu passar aqui que a coisa não atualizou, mas vamos lá. Como é que a gente vai ficar salvo assim, viu, gente? Quem perguntou, sempre fica salvo 24 horas no Instagram. Eu estou montando também todas essas lives, a gente está conseguindo capturar elas. Algumas dá problema, mas a maioria a gente está conseguindo capturar para botar no YouTube. Então eu vou botar lá disponível para mais tempo. Aí assim que a gente conseguir acabar de configurar isso, eu jogo no link aqui na bio, porque aí elas ficam todas no YouTube para poder ter uma... Legal, você vai ter uma série sobre um monte de assunto legal. Com um monte de assunto legal. E aí todo mundo pode acessar a hora que quiser. Acho que vai ser bem legal isso, né? A gente está configurando isso aqui com as... Né? Bom saber, porque eu perdi a de Chico e que não deu tempo de ver, aí ó, já sei que eu vou poder foi ver. Foi massa também, exatamente. Ó, Mila aqui com a gente também, Mila Liberato, querida, que está participando de tudo aqui com a gente também. Obrigada a todo mundo. Tá, vamos pro assunto, tá? Porque a gente está aqui falando bora, e falou porque o tempo passa. Eu quero isso, passa e esse negócio tira a gente do ar. Bota a gente para fora. Então vamos lá, fala aí para mim como é que a gente tem que cuidar dessas plantas agora, como é que a gente tem que escolher essa planta para dentro de casa e as plantas que estão lá, o que é que a gente faz? Porque eu não tenho lá uma mão boa de planta, tá? Então, bota água demais, bota água demais. O que a gente faz, pelo amor de Deus? Eu acho isso sensacional, sabe, Mila? Porque esse tipo de demanda, né, inclusive do jeito que você diz, é a demanda mais normal, assim, tipo, eu não tenho jeito, é complicado, E, na verdade, esse universo claro que tem muita informação, a gente tem que aprender e tal, mas tem uma chave que resolve todos os problemas, né? E o foco dos problemas é sempre o mesmo, eu acho isso quase sempre, né? Eu acho isso muito legal. De que, de verdade, assim, de verdade mesmo, as pessoas não realizam que as plantas são vivas. E por isso dá tudo errado, né? Então, claro que você vai dizer, claro que eu sei que a planta é viva, porque inclusive ela morreu aqui em casa porque eu não consegui cuidar e tal, essas coisas, né? Então, claro que sabe, né? Mas não age com elas como se elas fossem e não entende como elas vivem. E aí dá tudo errado, né? Então, a gente, que é bicho, e os bichos, de um jeito ou de outro, a gente está apto a se mover em busca daquele ambiente que é o que nos permite viver, né? As plantas não se movem, né? Até onde eu sei. Então elas ficam ali naquele lugar.
Isso faz com que elas tenham, vamos dizer, um nível de adaptação a esse lugar muitas vezes mais estrito. Algumas são um pouco mais flexíveis, mas muitas delas são muito estritas. E aí a gente vê uma foto de uma planta, ou vê uma planta numa loja, eu gostei. E aí quer pegar essa planta desse jeito e transpor ela como se fosse uma cadeira ou uma escultura para um ou outro ambiente, interno, externo, tanto faz. E imagina que ela vai ter aquela aparência exata naquele lugar. E não é verdade. Né? Então, porque ela precisa estar num lugar onde ela é capaz de viver. Né? Então, elas têm uma série de relações com luminosidade, com umidade do ar, capacidade de tolerância a vento. Isso gera 2 horas de conversa. Mas então, a grande chave é sacar assim, bom, não é a planta que eu quero, sabe? Não é, gostei, claro, se você é um colecionador de planta é outra história, mas assim, no cultivo normal e doméstico da coisa, né? Não é a planta que eu gostei e vou carregar para casa só porque eu gostei dela. Né? Qual é o lugar onde eu estou? Se tem vento, se tem sol, então assim, qual é o tamanho desse espaço, sabe? Eu tenho 2 metros de altura, uma coisa que vai ficar em cima da mesa, alguém vai passar e bater na folha. E aí você vai ver que lugar é esse. Né? E aí você vai fazer o contrário. Você diz, bom, qual é a planta que é capaz de viver num lugar como esse? E a planta que vive num lugar como esse é a planta que tem origem biológica, né? Não de cultivo, mas biológica, num lugar semelhante a esse que você quer cultivar. Né? Então, eu estou numa cobertura no 30º andar na frente do mar. Bom, é uma ventania dos infernos, é sol o dia inteiro, as jardineiras são sal, a jardineira é rasa, né? Então assim, ela não está no chão, que isso não é todo mundo que vai viver bem assim. E aí você vai dizer, bom, então, eu queria... Não, você não queria essa planta. Você precisa saber qual é a planta que vive aqui. Né? Então, no final, não é bem uma escolha, mas é uma filtragem. Né? Então, bom, eu tenho sol, as plantas que são de sombra não me interessam. Eu tenho vento, as plantas que não aguentam vento não me interessam. Eu estou em Salvador, as plantas que eu usaria em Gramado, né, ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte, ou talvez em Belém, não me interessam. Né? Interessam as que vivem em Salvador. Eu preciso, agora eu tenho uma jardineira, plantas que vão crescer demais e que não vão caber na jardineira, ou que têm raízes muito agressivas, não me interessam. Bom, essa jardineira é porque eu não posso tampar a vista do mar, então assim, plantas que crescem mais de 50 centímetros não me interessam. A hora que você tira todas essas da frente, vão te sobrar meia dúzia, né? E essa meia dúzia tem que ser comercial. Você precisa ir lá para poder comprar. Não adianta ela existir no mundo. Você precisa ter alguém que forneça, né? E você precisa poder pagar, porque não adianta sobrar meia dúzia, custa R$850 cada uma, e aí você vai precisar de 20 plantas, vai gastar R$20 mil numa jardineira, ninguém gasta. Né? Então, a ordem da decisão é oposta ao que as pessoas costumam fazer. Muito legal. Né? Muito legal essa colocação. E aí a maior parte das dificuldades é porque a pessoa escolheu errado. Né? Ou não entendeu quem ela é. Então, assim, o lugar até está certo. Mas uma parte da qualidade do ambiente, você que se né? Então, se está na mesa da sala, não chove. É uma planta de floresta, ela quer umidade o tempo inteiro. Porque na floresta tem umidade o tempo inteiro. Né? Mas aqui eu estou no meu escritório, tem ar-condicionado o dia inteiro. Ar-condicionado, não adianta você estar em Salvador, que a umidade do ar é, sei lá, 80%, mas dentro do seu escritório não é 80%. Então, é uma planta nativa aqui da floresta atlântica da Bahia. Não serve, porque dentro da sala com ar-condicionado não é floresta atlântica, é mais perto de deserto. Né? Então, procure uma planta de ar seco. E aí você vai acertar. Né? Molhe no ritmo que ela receberia água lá no mundo dela. Né? Então, são 2 perguntas que resolvem tudo. Quem ela é, de onde ela veio, e onde é que eu estou. Pronto. Quando essas 2 coisas são iguais, zero problema. Quando essas coisas são diferentes, você precisa, onde você está, no lugar de onde ela veio. Não é ela que se adapta a você. Você que precisa criar um ambiente semelhante àquele que é da origem dela. Então, seja botando luz, seja tirando vento, seja aumentando umidade, seja tirando umidade, né, dando profundidade, mudando qualidade
mudando Travou. composição mineral, né? Tudo que você puder fazer para ela achar que está no lugar onde... Travou um pouquinho. Peraí. Então, Peraí. Travou um pouquinho aqui. Você falou tirando umidade, botando umidade, travou um pouquinho pra gente. Eram exemplos aleatórios, assim. Então você vai ajustar para aparecer o lugar de onde ela veio. Com luz, com calor, com umidade do ar, com regime de rega, com proteção ao vento, com todas as características, né? Composição do substrato de plantio. Então, é uma planta que nasce na areia, que não fica úmido o chão nunca. É diferente de uma planta que nasce na floresta, que é tudo folha em decomposição e que é uma pasta sempre umedecida, né? Você vai ter que reproduzir isso. E aí acabou. Entendi. Super fácil, na verdade. E aí, que na verdade, aqui, ó, Mami colocou, minha mamãe, que ela adora uma planta. Ô mão boa pra planta. Mas ela tá botando aqui, é engraçado que as pessoas falam assim, não dá sorte pra essa planta ou aquela. Na verdade, não tem a ver com sorte, né? Não. É isso que você tá falando aí. Tem a ver com filtro antes de escolher a coisa. Filtro, escolha, né? E respeito à planta. Quem ela é, de onde ela veio, o que ela quer. E sabe uma coisa que gera muito problema? É uma história que eu conto bastante também. A gente não está no centro da informação, né? Então, assim, as publicações sobre jardinagem, sobre paisagismo, são todas de São Paulo, né? O grande produtor de planta, que distribui para o país inteiro, é São Paulo, é o interior de São Paulo, né? E muito do que a gente lê e ouve e assiste no YouTube e pega em revista, inclusive de grandes editoras, às vezes está falando sobre São Paulo. E aí você lê aquilo, você segue uma orientação exatamente como disseram para você fazer, só que aquela orientação não se aplica a você. E aí dá errado. E aí você diz, eu não sei, eu não tenho jeito, eu não consigo, jardim é difícil. Não. Você está seguindo uma instrução que não se aplica. E isso é super comum. Super aí comum. É engraçado. Tem o pessoal da Toque Garden aqui colocou o seguinte, uma variável importante é o estresse hídrico. É a maior causa da falta de sorte das plantas na área interna. Muitas vezes é Cádio que está aí vendo a gente. Que legal, obrigada aí pela participação. É uma empresa grande, faz um monte de coisa por aí, gente boa. Que massa, que massa. Aí essa é verdade, é um dos problemas, né? Então, de entender que a planta é viva, que ela vai precisar de água, ou de que ela não pode ter tanta água, e aí depende um pouco das pessoas, né? Então, sei lá. E ela dá um sinal, né, pra gente, né? A planta dá um sinal, né? Dá sinal, mas ela dá mais sinal quando falta do que quando sobra. Se você molhar demais, às vezes ela morre sem aviso prévio, assim, porque adoece e tal, já foi. Molhar de menos, às vezes é mais... Se molhar de menos, não, porque ela vai morrer do mesmo jeito, né? Mas dá mais tempo de você perceber que murcha, perde a turgidez da folha, seca a ponta, você percebe que está fazendo errado, né? E aí também é escolher pensando nisso. Então, você vai escolher uma planta, sei lá, para as mesas, planta decorativa mesmo, assim, para a mesa de uma concessionária de carro, sabe? Quem é que vai lembrar de molhar esse negócio? Ninguém, aquilo é um objeto na mesa, né? Então, você precisa escolher uma coisa que não precise molhar. Você vai escolher uma planta para alguém que quer se ocupar com jardinagem. Então, escolha uma que tem que molhar todo dia, né? Que é para pessoa. Senão ela vai molhar a planta todo dia, ela vai morrer afogada, né? Então, de novo, onde ela está? Quem é que vai lidar com ela? Isso também é critério de decisão. Se a pessoa pode, quer ou vai, por exemplo, molhar ou não, ou se vai podar ou não, né? Que nível de cuidado e atenção a pessoa é capaz de dar ou está interessada em dar. E isso é uma outra maneira de escolher, né? Tem planta que exige mais atenção, tem planta que não. É verdade, assim, às vezes a planta ela pode ser colocada para uma terapia mesmo. Os idosos e tal, quando eles, né, uma ocupação de ter que molhar aquela planta todo dia. Então aí você tem que procurar uma espécie que queira água todo dia, né? Não adianta você voltar para a terapia e a frustração de tirar a folhinha e cuidar, quer dizer, uma coisa que gera uma interação. Mas no ambiente comercial é o contrário, ninguém vai nem olhar para aquela planta. Se a água que ela vai ganhar é o restinho do copo de café, coitada.
vai chegar ela Quando o com café estiver cafezinho. ruim, gelado, o O cara café tá ruim, joga. é isso, vai pro vaso da plantinha. Né? Então, assim, quem é Bem, que vai viver nesse lugar? Não é qualquer uma, né? aí tem algumas perguntas aqui interessantes também. Primeiro, o pessoal da Toque Garden aí falou que o interessante é o toque na terra, né? Ver que é úmido, então é uma maneira Sobre de a você ver que água, tá sim. úmido, não precisa, sobre a água, né? Bem legal essa dica. Outra coisa que o pessoal está falando aqui é sobre as suculentas. As suculentas a gente tem que ter cuidado, tem umas que são mais frágeis, umas precisam de mais água e outras menos, né? Porque elas têm uma variedade dentro delas, né? Suculenta. Então, vamos lá, Ou duas não, tô coisas. maluca. Tô falando A história do do meu dia a dedo, dia. a história do dedo Eu aí não tô expert que nisso. Cadman falou, Uhum. é valendo, assim. Como é que você sabe se deve molhar ou não? Bota o dedo, é o jeito, né? E aí você vai Uhum. entender qual é a planta que você tem. Então, assim, é uma planta de lugar úmido, de floresta, se tiver começando a secar, é a hora de molhar. Se for uma planta de lugar desértico, se tiver começando a secar, ela pode secar mais, porque ela não quer que fique úmido sempre, né? Então não é uma questão de botar uma Uhum. colherzinha de chá de água, é uma questão de ter um substrato que não mantém ela úmida e deixar aumentar o intervalo entre as regas, né? Não é a Uhum. quantidade, é o intervalo que muda. Principal, o substrato Tá. e o intervalo, é essa combinação, né? Uhum. Então, Suculentas. Oi, uhum. desculpa. Não, não, vai. Eu E tenho uma coisa para falar aí dessa questão dessa montagem de substrato. Vamos falar um pouquinho disso também, que eu acho que tá, isso é super importante. legal, né? Mas tem uma outra pergunta aqui também da Mila, que ela fala sobre as orquídeas, que ela tem uma há 10 anos e ela não floresce mais. Eu vou falar já, Minha então. mãe é louca por orquídea, mas tem umas que ela acaba florescendo, mas a gente fala um pouco sobre isso. Mas Vamos vamos lá. lá, Então, suculentas e orquídeas. suculenta Suculentas e orquídeas. é uma história. Suculenta é um nome genérico para plantas que acumulam água na folha, né? São de Uhum. algumas famílias botânicas, mas não são necessariamente todas aparentadas, né? E isso é uma característica mais ou menos típica, né? Tudo tem exceção no mundo das plantas, né? Sempre tem uma planta doida que faz de um jeito diferente. Mas é uma característica mais ou menos típica de planta de lugar que sofre por falta de água. Então ela armazena na folha, né? Armazena, aham. Esse tipo de planta, quase todas, de novo tem exceção, são plantas de lugares secos, então. Uhum. E muitas delas precisam de algumas horas de sol por dia, né? Então é uma planta Ainda que quer tem isso. pouca umidade do ar e sol. E Sol. aí ela vai para o Ainda tem isso. lavabo. É mesmo. Percebe? É, É o começo da percebo. história. Qual é o lugar que você está, né? O lavabo é um lugar É. que não tem luz, que é úmido o tempo inteiro. Como é que você vai botar Uhum. uma planta de deserto num lugar desses? Qual é a chance de dar certo, né? Ah, Nenhuma. eu quero muito. Então tenha 7 iguais, sabe? E bota uma por dia, leva para fora, troca, bota outra, Faz porque o é isso. rodízio com elas. É verdade, é Porque ela verdade. passa um dia naquele lugar e pronto, né? E aí Tudo você bem. vai trocando a cada dia, cada 2, cada 3 dias, dependendo da resistência da planta, Aham. É. para que ela tenha a condição de vida normal dela. E ela funciona Uhum. como objeto decorativo temporariamente. Então, ela não está sendo cultivada ali. Ela está sendo apresentada ali por um período breve de tempo. Aí dá. Aí você faz o que Boa, você quer. boa diferenciação isso aí. Onde você está cultivando ela e onde você está expondo ela, né? Você está decorando São coisas ali ou diferentes, cultivando. São assim. coisas diferentes. Bom, bem Se é uma colocado. planta pequenininha, você pode fazer isso. Uma planta de 3 metros de altura, ela tem que ficar no lugar que ela vai ficar. Ninguém vai carregar um vaso de É, 200 quilos de um lado para o outro todo dia, né? não Aí vai. fica difícil, né? E mesmo assim, eu acho que de um tempo em tempo você precisa deslocar ela, né? Nesses casos, ou não. Depende Depende de do como tipo é. da planta, de O que como você está o. precisa de tempo em tempo, mas são tempos mais longos, às vezes é reinvasar, né? Tirar do Uhum. vaso, enfim, Botar até preparar ela para maior, né? voltar para o vaso. Ou maior, ou limpar as raízes, renovar uma parte do substrato. Aí tem uma série de procedimentos, mas isso não é toda semana nem todo mês. É a cada Não, X não. anos, assim, demora para Aham, fazer, né? aham, Então é uma aham, coisa de um ciclo mais lento, né? aham. Mas é isso. E as pequenas você pode mover, né? Mover, tá. E A esse onda cuidado de das orquídea é diferente, porque eu orquídeas. vejo assim, o pessoal ganha de presente orquídea, ou que dó me dá isso, ganha de presente orquídea no dia que a folha, a flor cai, joga no lixo. É. Às vezes porque não tem em casa nem o que fazer com ela, mas assim, eu já vi em São Paulo, por exemplo, o pessoal colocar na árvore, na calçada, é muito legal.
e a Aqui bicho dali coloca de vez em ela vai embora. quando. Às vezes as pessoas Orquídeas, botam. assim, a gente tem a orquídea terrestre, que é uma história, e tem essas orquídeas epífitas, que são as que vivem sobre árvores, né? Ser Uhum. epífita é uma característica de uma planta que se apoia em outra, mas não parasita a outra. Isso é a primeira coisa importante. Uma planta que é Uhum. parasita, ela perfura o caule da outra com a raiz e vai se alimentar da seiva da outra. Isso é uma planta que é parasita. Uhum. Uma planta Sim. epífita, ela se agarra na outra planta, mas ela não invade a outra planta. Então, é uma planta Uhum. que não causa prejuízo à planta sobre Pra onde outra ela está planta. hospedada, né? Então, há Uhum. muitas orquídeas ornamentais epífitas. Então, vão ficar em cima de Uhum. árvore, né? Aí a primeira coisa que eu acho legal de chamar a atenção, claro que tem um monte de variação, mas especialmente essas que a gente encontra no comércio, né? A gente falou um pouco de qualidade de substrato, então assim, o substrato, o material de plantio no chão, seja no vaso, na jardineira ou a terra que você vai plantar no jardim, é onde tem o nutriente da planta, né? Tem uma Uhum. reserva de nutrição e é onde você tem reserva de água, né? Não pode encharcar para a maior parte das plantas, mas você tem uma reserva de água. Aí a pobre da orquídea, ela achou de nascer em cima da árvore, né? Que não tem reserva de água no chão, não tem reserva de É. nutriente. A água que ela tem é a água que chove. E o Sim. nutriente que ela tem é a poeira ou a folhinha que caiu ali no meio dela. Só. Uhum. Né? Então, assim, o lugar que elas escolheram viver é o pior lugar do mundo. É o pior lugar para viver. É. E por que Sim, elas vivem sim. nesse lugar tão horrível? Porque não tem competição. Ninguém quer. Ninguém quer. No chão da floresta tem um monte de gente brigando por um pedacinho Um de chão ali, pedacinho, de luz. Aham. Ali no meio da árvore é tão ruim que ninguém quer. Então elas acharam que valia a pena esse. Estou com uma liberdade poética aqui. Daqui a pouco tem um Pensando biólogo. como tal, né? Pensando como ela. Aparece um biólogo, mas as orquídeas não decidiram nada, é verdade, elas não decidiram nada, mas enfim. Então, esse lugar é ruim. E aí, de cara, a gente entende uma coisa: regra geral, essas plantas não podem ser tão sensíveis e tão delicadas. Não é planta para gente que não sabe cuidar. É uma planta que é capaz de viver no pior lugar do mundo. Então, ela é muito Uhum. rústica, né? Sim, Regra. sim. E aí, de novo, por isso eu digo, é sempre o mesmo assunto. De onde ela veio, onde é que eu estou, né? Aí você ganhou a orquídea no potinho. Percebe que o mundo Uhum. dela não é o potinho, é a árvore, se for uma É, epífita. Então o potinho já tem sim. umas cascas soltas, porque é a melhor imitação de árvore que se consegue fazer dentro de um pote. É a Porque o cara não casquinha. pode mandar as árvores no caminhão para o Brasil inteiro, ele tem que mandar o potinho, né? É, Então, é tá no verdade. potinho porque é a maneira de você transportar e cultivar um monte na sua casa. Não é todo mundo que tem árvore em casa, é justíssimo, né? Não estou dizendo que Sim. tem que tirar do pote. Só para entender que esse pote é uma simulação do ambiente Do natural. habitat dela, do habitat natural. Uhum. Aí você ganhou a tal da orquídea do potinho. Aí você diz, eu vou cuidar dessa orquídea, porque a orquídea é uma planta muito especial, né? Aí você compra um vasinho especial maior, compra uma terrinha especial, compra um adubinho, ela ali, pega aquele monte de raizinha que estava para fora, tadinha, nem cabe mais no vaso, esse monte de raizinha bota ali, bota a terrinha toda em cima da raizinha, fica molhando, aí ela morre. Aí você diz, tá vendo? Orquídea é difícil, porque eu fiz tudo. Eu comprei vaso, eu comprei terra, eu comprei adubo, eu fiquei molhando, eu fiquei cuidando e ela morreu. É muito difícil. Você matou ela. Porque você fez o exato oposto do que ela queria. Se você tivesse esquecido o pote na lavanderia, ela estava viva. Com a raizinha para fora, porque na árvore não tem terra, a raiz fica para fora, entendeu? Essa é a vida dela, né? Essa é a vida dela. Então, se você respeitar, não estou dizendo que você não pode adubar? Pode, mas entende como é que você vai adubar. Né? Uhum. Vai botar na terra? Não. Se você tiver que botar num vaso, vai ter que usar um substrato muito aberto, muito leve, né? Muito arejado, para ela não perceber que está no vaso. Ela tem que continuar achando que está na árvore. Né? Então, se você respeitar, já foi. Quando é que a Respeitar orquídea, Uhum. É isso quando é que a mesmo, você tá orquídea certo. é difícil? Porque ela está num lugar muito ruim. Uhum. Às vezes ela está muito adaptada a uma condição muito específica. Então, você tem uma orquídea que nasce na Chapada Diamantina, numa fresta de pedra que
Para você, se ela é muito adaptada àquela condição particular, para você reproduzir essa condição em casa é difícil. Aí é difícil. Porque aí você precisa acertar temperatura, umidade, temperatura do dia, temperatura da noite, quanto vento tem. Aí começa a ficar difícil. Mas essas rústicas, chuva de ouro, Phalaenopsis, Cattleya, o que tem no comércio, não tem errada. É deixar ela num lugar quieto, molhar, e não tem muito risco de molhar demais se ela estiver na árvore, porque a água escorre. Adubar de vez em quando. Molhar é molhar com mangueira, não é negócio de pulverizador, ela precisa de água mesmo. Né? Pulverizador só para aumentar a umidade do ar. Adubar, aí sim com pulverizador, para pegar nas folhas, e já foi. Né? Agora, tem duas espécies, pelo menos, que me ocorrem rápido, assim, que aí não funciona mesmo. Né? E depois eu só respondo a pergunta ainda de Mila objetivamente ainda. Né? Adubação foliar para simular a chuva, Cadion está dizendo aqui. Exatamente. Você vai levar a adubação na folha porque é onde cai a poeira e tal. Né? Aí, tem duas espécies. Uma que é muito comum, e essa época tem muito, que é o cimbídio, que são plantas imensas, com flores lindas, é uma orquídea terrestre. E tem um dendróbio, que também é uma planta muito barata e muito comum no Sudeste. Né? Vanda não, Vanda é tranquilo. Mas o dendróbio e o cimbídio são plantas de frio. Então, se você tentar cultivar aqui, não vai florescer nunca, nunca. Essas não dão certo mesmo. Porque é o outro clima. Né? Mas as de calor, tipo Vanda é de calor. Vanda é tranquilona. Vanda é tranquila, né? Mila, talvez seu problema seja que sua florzinha não está aparecendo porque ela não é desse clima mesmo, né? Não sei qual é o tipo da orquídea, Se for, né, ela pode até mandar foto depois para mim, eu digo, se eu puder reconhecer, eu digo qual é. Agora, uma coisa que que pode fazer ela não florescer, mesmo sendo rústica, se for uma planta dessas, é falta de luz. A quantidade de luz que elas precisam para estimular o florescimento é grande. Então, às vezes, está num lugar escuro. Precisa ficar mais perto da janela, ou precisa pegar um solzinho pela manhã. Aí cada planta é um pouco diferente. Mas, às vezes, o nível de luminosidade mesmo, né, lux, assim, tem que ser maior. Tem que ser maior, entendi. Isso é um fator que pode fazer muita diferença na capacidade dela florescer ou não. Ela tá chorando aí, não sei porque foi uma boa notícia. São cimbídeos, agora eu vi. São cimbídeos que ela tá falando. Agora eu vi. Cimbídeo sem chance, Mila, esquece. Leva, talvez, na Chapada, mas é a planta que dá em Campos do Jordão, assim, é frio de verdade. Manda pra Conquista, vai mandar pra talvez. Conquista. Boa ideia. No inverno lá ela vai florescer. Tomara, não tenho certeza nem se é suficiente o frio de Conquista para ela, viu? Mas aqui eu sei que não vai mesmo, pode esquecer. Esse vídeo é roubada. É roubada. Então, assim, essa escolha é importante. E aí a questão da hora de montar. Porque às vezes eu vejo, por exemplo, aí eu vou te fazer uma pergunta. Sempre a gente tem que deixar a água, um espaço no vaso, por exemplo, para a água ir embora? Porque, assim, o que eu já vi que se você não faz um furo no vaso, tá? Tô indo bem no popular aqui, porque eu realmente estou te falando que eu não entendo muito disso, tá? Quando eu preciso de alguma coisa de planta, eu pego meus amigos paisagistas ou pego o conselho de mamãe, que mamãe adora. E quem gosta... A voz da experiência. A voz da experiência, que acaba também, que está manuseando com aquilo o tempo todo, vai aprendendo, como você falou, vai aprendendo a lidar com aquela espécie. Mas assim, eu vejo que muitas vezes a gente não faz o quê? A drenagem, obrigada. A drenagem dessa água, ela sempre é importante ou a gente... depende da espécie? Como é que é isso? Como é que a gente acontece? Sempre vou botar aquela telinha, se a gente for, umas britas, uma drenagem no fundo? Quase sempre. Essa drenagem? Assim, tá. Quase sempre. Assim. No mundo real, posso dizer, tem planta de todo tipo de ambiente, até de brejo, que não tem drenagem nenhuma. Então você vai cultivar um papiro dentro da água. Né? Então tem exceção. A grande maior parte das plantas que a gente cultiva como ornamentais não tolera encharcamento. Né? Então, é uma regra geral que, como tudo, tem exceção. Né? Claro. Então, você precisa, de alguma maneira, garantir que não fique empapado de água um pedaço do vaso. Né?
A estratégia mais simples e mais tradicional é exatamente isso, botar uma camada, e não é só uma pedrinha no fundo tampando o furo, né? Mas uma camadinha de brita, de argila, de pedrisco, de caco de cerâmica, tanto faz qual é o material, desde que ele seja muito drenante, né? Que é para garantir que aquela água vai embora. Normalmente usa uma manta geotêxtil, né? Bidim, porque ele contém o substrato, não deixa a água passar. Então, é como se fosse um coador de café. Uma analogia meio bizarra. Senão você perde todo o substrato com essa água que está indo embora, claro. Isso, é um coador de café gigante. Então, segura o pó, mas a água passa. Né? Isso. E aí você preenche com substrato bom. Então, assim, você vai molhar, o excesso de água vai pingar pelo fundo e vai embora. Essa é a regra padrão para quase todas as plantas, né? E aí o que você vai variar é o material do substrato. Então, planta que quer um pouco mais de umidade, é um substrato que retém um pouco mais de umidade. Planta de lugar muito seco, de deserto, argila expandida, ele diz, pode ser argila, pode ser caco, pode ser o que for. E planta de deserto, alguma coisa assim, aí você já vai usar um substrato mais drenante, que não fique tão úmido tanto tempo, né? E aí depois tem um monte de surpresa, sei lá, o barro perde água mais rápido do que um vaso plástico, porque a água vai para a capilaridade, para a superfície do vaso e ele desidrata melhor. Então, se você quer plantas, né, que troque sai a água mais rápido, o barro é melhor do que o plástico. Ou, se é uma planta que exige mais água e você botou no barro, então você tem que molhar com um pouco mais de frequência, para equilibrar, né, a perda de água. Então, uma dica boa também, que o vaso vai interferir também nessa drenagem dessa água, né? Isso é uma coisa que a gente nunca parei de pensar sobre isso. Não só na drenagem, mas na perda da água. No acúmulo ou na perda, né? No acúmulo ou na perda, né? Na verdade, ele impermeabiliza ou não essa saída, né? Isso. E aí você tem essas faces perdendo água, que pode ser bom para algumas plantas, para outras não tanto, então você molha mais ou menos, né? Aí a onda do molhar, a história, né, de escolher como molha, é isso, escolher o lugar, o substrato, entender se é uma planta de cada ambiente, se é para ser um seco. Então, assim, se alguém te disser, olha, molhe com 2 vezes por semana, não sei. Depende do vaso, depende do substrato, depende de onde está na sua casa, se pega mais vento, desidrata mais rápido, se pega mais sol, desidrata mais rápido, se está no ar-condicionado, desidrata mais rápido, se está mais calor, desidrata mais rápido. Então, no inverno talvez você molhe menos, porque está menos quente, ou no inverno talvez você molhe mais, porque tem mais vento nesse lugar em particular em que essa planta está, né? Então, não é uma regra, é uma questão de relação com a planta, né? Por isso que sua mãe, por exemplo, se entende com as dela, porque ela conhece a planta, entende como ela reage. Né? Então, é olhar para a planta como um organismo vivo, né? Mesmo. E aí você precisa ir dando a ela o que ela precisa, porque ela não vai miar, não vai latir, não vai chorar, né? Você precisa olhar para ela. E aí vai. Estão pedindo aqui para falar, o Heraldo, ele até entrou antes, acho que ele é paisagista, da UFBA, uma coisa assim, o Heraldo, mas ele pergunta aqui um pouco sobre a forração das gramíneas. Na verdade, assim, ele até fala sobre vegetação de alto porte, como isso se relaciona dentro do espaço urbano e tal. O problema é que fica difícil a gente entrar nesse tema aqui, que é um outro tema muito grande, né? Não sei se você quer falar rapidamente aí sobre isso, só para não deixar de responder ele, mas a formação gramínea, que a gente só tem agora uns 10 minutinhos, na verdade, né? Vixe, passa rapidão, né? Passa voando, gente, é terrível. Eu falo isso. muito, meu. E eu também não falo pouco. E eu tenho um monte de pergunta, cara. Mas não vai lá... Faz outra, emenda. Que loucura isso, meu Deus. A gente vai marcar outra. Eu vi um povo que caiu a live e abriu outra em seguida, para continuar falando ad eterno. Ave Maria. Mas a gente vai marcar uma área externa. Vamos marcar uma área externa, viu, Heraldo? Aí você fica ligado, a gente fala só dessa área externa, porque né, senão a gente não consegue entrar nesse coisa, mas vamos marcar logo para a gente... para a área externa, que eu acho que é um tema bem legal também, porque tem muita coisa para falar. Eu, por exemplo, acho que tem que ter muito cuidado com árvores frutíferas, em área, né, etc. Tem um monte de polêmica com isso, inclusive. Tem um monte de polêmica. Tem gente que diz que tem que botar árvore frutífera para poder aumentar as frutas. Aí você bota a árvore, o menino fica jogando a pedra na porta da sua casa
para tirar a manga, né? Esse assunto é rende. longo, rende muito. E fora toda a questão de você derrubar uma árvore existente, que está quebrando o piso, quebrando a parte de hidráulica, né, toda e tal. Então, são outros problemas aí que a gente tem que ter cuidado também. Mas Sim. deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é engraçado. Tem uma série, eu estava falando sobre planta outro dia aqui, e aí minha filha falou assim, minha mãe, tem uma série de um cara que como é o nome, Nanda? Ela tá aqui perto, diga. Good Omens, que é o seguinte, que o cara, ele mantém a relação com as plantas, o negócio dele é com planta, tá? Mas ele mantém a relação com as plantas ameaçando ela, entendeu? Deixa o moço falar, é verdade. Violento. Mas, assim, esse aqui, é desse livro, tá vendo? E aí é justamente essa. Vou deixar ele falar, calma, gente, vou deixar ele falar. Mas é justamente eu estou introduzindo minha pergunta aqui. As plantas dele são lindas e maravilhosas, mas ele faz assim: olha, se você não fizer não sei o que, eu vou te jogar pela janela. Não. E aí as plantas ficam desesperadas e elas ficam. Não tenho muita notícia desse tipo de técnica, né? Não conheço isso. Não conheço isso, não. Eu conheço ameaça, assim, tipo... coisa do falar, não. Aí minha pergunta, voltando aqui, só para finalizar. Minha pergunta funciona essa história de você conversar com as plantas? Não digo ameaça, no caso tem gente que diz que sim, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, mas eu acho que assim, independente, né? Porque aí tem uma conversa que já é mais, sei lá, holística, de energia e tal, que não é meu conhecimento, né? Não sei dizer. Mas eu acho que, de cara, quem conversa com a planta, olha, né? Independente de qualquer outro fator que alguém possa dizer que tem ou que não tem, a pessoa que se dá o trabalho de falar com a planta, ela se aproxima e olha. E ela vai saber o que está acontecendo, né? Então, não é só o falar, mas é porque aí tem uma relação de proximidade e de atenção, né? Então, independente do conteúdo da fala, que eu não sei dizer se faz efeito ou não, essa proximidade, sem dúvida, faz. Claro que quem fala com planta, a planta está mais bonita, porque ela está ali todo dia, olha todo dia, né? Outro dia eu vi uma live de sobre orquídeas, não sei o que, um pedaço, e uma regra, né, que a pessoa dizia era a seguinte, olha, ponha as plantas num lugar que você veja. Porque a planta que está no lugar que você não vê, mesmo que você goste, que você cuide, é a planta que você vai negligenciar, vai pular uma rega. Sabe? A planta que você resolveu botar uma samambaia a 4 metros de altura. É o trabalho do cão para molhar, vai esquecer, estou saindo, não vou conseguir. Ou está num lugar que você não vê direito o que está acontecendo. Né? Então, a planta que está no chão, que está em cima da prateleira, é a planta que vai morrer primeiro. Porque é que você não vê o tempo inteiro. É verdade. A que está no balcão, no aparador da entrada, onde você bota a chave do carro todo dia, você vê o tempo inteiro. Olhando para ela, é isso mesmo. Então a chance dela morrer à toa é menor, né? E aí eu acho que o falar tem um pouco a ver com isso, da pessoa ir de planta em planta e vai olhar, né? Aí a planta vai viver. Vai dizer. Se tiver uma coisa errada, vai perceber. Não precisa ameaçar ela nesse caso, só você olhar para ela. Agora, tem uma ameaça que eu sei que funciona, e não é uma recomendação, né? Mas de algumas plantas e algumas orquídeas, por exemplo, reagem a estresse. Né? Então, uma estratégia para exposição, para algumas espécies, crianças não façam isso em casa, né? Não é para tentar fazer, por exemplo, vai que o povo depois mata as plantas e diz que eu que orientei, né? Não faz, é só uma curiosidade. Só uma curiosidade. Dar um estresse de falta de água, né? Aí a pobre da planta acha que vai morrer, o mundo acabou, sabe, é o apocalipse da plantinha. E aí a última coisa que ela consegue fazer, né, dizer, olha, então assim, eu vou morrer, mas eu vou deixar os meus filhos, né? E o florescimento é reprodução. A gente olha o florescimento como uma questão ornamental, plástica, é bonito, é rosa, é azul, mas é um processo reprodutivo. E aí, no desespero, a pobre da planta floresce, né, loucamente, achando que é a última coisa que ela vai fazer na vida. Então, é uma maneira de ameaçar a planta, e aí eu sei que existem algumas espécies, e isso, sabendo fazer, tem resultado, funciona. O terrorismo vegetal, assim. Água pra cá. Água pra cá, fica morando.
Oh, me deixa, viu? O apocalipse da plantinha é ótimo, realmente. O apocalipse da plantinha Lícia é lá de Aracaju, arquiteta Ah, que também. legal, que legal, Legal, que é. legal. Mas Eu não aí, vejo então, os nomes passando, às vezes aparece um que eu vejo. Assim. não, Eu fico fica muita olhando para coisa. você que está em cima e não leio os nomes aqui. A participação foi muito legal aqui de todo mundo. Então, é porque é um tema, o pessoal está dizendo, tem que marcar logo outra, tem que fazer logo outra. Me mandaram até ficar calada aqui, que eu estou falando muito, para você poder falar. Não. É uma conversa, pelo amor de Deus. O bom é que é uma conversa. Mas é isso mesmo. É para a gente buscar aí essas informações que todo mundo quer, né? Aquela história de como buscar, como escolher, né? Sim. Enfim, deixa eu ver nosso tempo. Ainda temos uns minutinhos aqui. Vamos lá. São uns 4 minutinhos aqui pelo relógio, estou aqui no controle. A Renata é de Maceió. Ó, o povo tá internacional essa live, ó. Tá massa. Aí, ó. A Renata é gente boa, eu faço uns cursos com ela lá em Maceió. Que legal. Parceira. Isso aí. Você faz uns cursos bem legais. Isso é bem legal, gente. A gente... Não precisa pedir desculpa, não. Tô brincando, gente. Tô brincando. Minha filha que fica aqui me controlando também diz que eu falo demais. Mas tudo bem, a censura já tem normal aqui. Mas assim, falando sobre isso, a questão dos cursos, que são bem legais, é uma coisa que a gente estava conversando aqui, sobre, a gente até conversou eu e você, sobre a falta de cursos para justamente melhorar a área de paisagismo, né? Que não tem uma pós-graduação. Isso rende uma live inteira. Inteira, né, Marcos? Porque é uma coisa que a gente tem conversado. É uma novela muito, né? Imensa. E assim, eu digo que rende por causa da primeira coisa que eu disse. Eu entendo o paisagismo como fundamental na formação, não como complementar, mas como formação básica da arquitetura. E é uma deficiência geral no país inteiro, assim, né? Desse entendimento do paisagismo como construtivo, como uma questão de espaço, de gente e tal. Então, tem assunto realmente para fácil uma live inteira, só para falar de ensino. Só para a gente falar de ensino, né? Eu sei disso. Mas a gente está conversando, gente, quem sabe a gente não vai... Marco já tem 2 cursos aí bem legais. São 2 ou são 4, né? O módulo? São 4 agora. É um pacote de 4. É uma sequência, eles funcionam independentes ou funcionam como um ciclo, que são fantásticos. E aí tem uns que falam aí dessa história de plantas, que é mais ou menos esse discurso que a gente está aqui hoje, e outros que vão para a questão do projeto e do entendimento da percepção espacial no ambiente externo, é mais ou menos isso. Né? E aí da capacidade de transformação real que a gente tem e tal. É sempre muito... É um curso que faz assim, uma grande abertura de horizonte. Assim, as pessoas... eu brinco, às vezes os meninos vão, né, de olha, vocês vieram aqui com uma pergunta, né, que é alguma pergunta do tipo, como é que eu faço uma composição de um canteiro na cabeça, né? Eu não respondi, porque eu não trato desse assunto, né? E vocês estão indo para casa com 40 perguntas que vocês nem sabiam que precisavam fazer. Né? É isso mesmo. E isso é muito legal, porque eu entendo que isso que é o aprendizado, né? Quer dizer, dá uma regra de você compõe assim e você não aprende nada. Agora, entender onde é que está a informação, e isso faz da experiência das pessoas no cotidiano uma experiência educativa. Né? Quando ela vai para a casa dela e se pergunta, e anda na rua e se pergunta, agora ela está aprendendo o tempo inteiro. Né? Então, essa é a filosofia assim, dos cursos. É bem legal. E assimila, né? Porque na hora que você tem a pergunta, que você vai buscar a resposta, isso assimila, isso vira conhecimento, né? É processado, vamos dizer assim. Não é só informação, é conhecimento, né? Que é essa história. Né? É isso, exatamente. Sobre os cursos online, eu sei que ele está com um dos cursos online, né? Tem lá pela Isso, que é o Entendendo o Jardim. Isso. Aí é só bater lá no proflora.com.br que... Isso. Tá Já lá, tem um dos módulos, mas depois ele está, né, processando aí, fazendo os outros aos poucos. Talvez né? os outros passem a ser, né? Não eram, mas tem uma chance de ser. Tem uma chance de ser. E a gente também está conversando aqui para a gente fazer alguns mais ligados à jardinagem, né? Aqui, junto em parceria com a Casa 500. Com a Casa 500. Mais ligados à jardinagem mesmo, essa coisa de aprender. A especificação, eu acho, né? A especificação, exatamente. Para o povo dos interiores, a especificação é importante. Muito importante, muito importante. Acho que tem umas coisas, que é o assunto da pós, lá da Fax, né? Que eu digo para os meninos assim, eu não tenho como ensinar tudo em uma semana lá na... Vai cair a gente? Não. Não,
Estou sentindo calor aqui. Mexe aqui, nada. O que eu acho que é importante para eles é isso, entender a lógica da especificação, né? E entender como é que é a prestação de serviço dentro do universo da jardinagem ou do paisagismo, que seja, para saber contratar e saber fiscalizar. Né? Então, assim, exatamente. Você tem que ter um mínimo de repertório para poder receber uma proposta e analisar se ela é compatível com a outra proposta que você recebeu. Porque normalmente não é. Né? É verdade. Então, na hora que o cara vier implantar, você olha, peraí, isso aí que você está fazendo não é o que eu quero, o que eu preciso é outra coisa e tal. Então, eu entendo que para profissional de design e de arquitetura que não pretende... Para arquitetura eu acho que tem a ver, inclusive, com a concepção da edificação, mas nessa outra parte... tem uma camada que tem a ver com o saber contratar e fiscalizar e acompanhar o serviço. Né? Então, tem um conhecimento aí que ajuda muito, é muito prático, assim, é muito o que acontece todo dia. Né? Então, às vezes a pessoa não quer nem especificar, mas ela quer acompanhar, ela quer escolher, ela quer ter discernimento para comparar a proposta. E isso ter eu procuro fazer lá na Fax. Discutir, né? De discutir com o profissional de paisagismo qual a melhor coisa para o projeto, né? Afinal de contas, para não estar vendido ali, né? Exatamente. Tem que estar com esse conhecimento. Então, isso é um assunto que é legal. Vão derrubar a gente em um minuto. Pela minha conta aqui, vão derrubar a gente aqui em um minuto. Então, vou começar agradecendo aqui. Que pena. Que eu tenho que agradecer um monte de gente que está aí olhando que eu nem vi todos que são, então... Depois eu descubro e agradeço, né? Porque eu não vi todos. Não, é super difícil e às vezes não aparece o nome de todo mundo também, né? Então eu acho que de uma forma geral, muita gente veio, assim, super obrigado. Uma participação incrível que não deu nem para responder todo mundo, né? Tanto que a gente pega esses questionamentos aí e bota na próxima live, né? Que bom e que pena. Mas, assim, super obrigada, gente, todo mundo pela participação. Obrigada, Marcos, pela gentileza de estar sempre compartilhando aí um conhecimento incrível. Eu agradeço o convite, me divirto. Posso ficar falando aqui dias. Marca outra que a gente conversa. Tô marcando já. Hoje a gente ainda já marca a próxima. Fechado. Já marca a próxima. Mas vamos lá. Então, tá, gente. Aí o pessoal agradecendo. Muito bom. Aguardando a próxima. Queremos mais. Obrigado pela live. Que bom. Que legal. Obrigado a vocês todos que estão aí acompanhando. Todo mundo. Massa. Muito, muito legal mesmo. Aí,